Você chama isso de amor, mas na real, você virou um caixa eletrônico humano. E o pior, nem percebeu. Toda vez que essa pessoa te pede dinheiro, você sente aquele peso no peito, mas acaba cedendo. Por medo de parecer egoísta, por pena, ou por aquela culpa silenciosa que só quem já sustentou alguém preguiçoso conhece. E aí, enquanto você rala, se vira, economiza no mercado, a outra pessoa está em casa, scrollando o celular, pedindo iFood no seu cartão. Isso não é amor. E se você está passando por isso ou conhece alguém que está nessa situação, já comenta aqui embaixo. Chega de bancar adulto preguiçoso. Quero ver quantas pessoas estão acordando para essa realidade. E se esse papo está mexendo com você, já deixa o like, porque esse tipo de verdade precisa alcançar mais gente. E se inscreve, porque aqui o papo é reto, sem enrolação e sem passar pano. Tem uma diferença gigante entre ajudar alguém e sustentar alguém. Ajudar é quando você estende a mão para quem quer sair do buraco. Sustentar é quando você vira escada para quem decidiu morar no fundo. E a real é que tem muito adulto por aí que se acomoda rapidinho quando percebe que tem alguém bancando tudo. Eles param de tentar, param de correr atrás, porque sabem que no fim do mês vai cair aquele Pix Salvador vindo de você. Só que enquanto eles descansam, você se desgasta. A ajuda vira rotina, a rotina vira dependência, e a dependência vira prisão. Se você já sentiu que está preso nessa armadilha, comenta aqui. Tô bancando e estou cansado. Esse vídeo com alguém que precisa abrir os olhos também. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora. Aqui é onde a gente fala sobre grana com verdade, sem fingir que tudo está bem quando está te sugando por dentro. Você já percebeu que quem vive às suas custas sabe exatamente o que dizer para te fazer sentir mal quando você tenta impor um limite? É sempre aquela conversa, nossa, mas justo você, se eu não puder contar com você, vou contar com quem? Ou o clássico, depois de tudo que eu já passei, você ainda vai me negar isso? Parece familiar. Pois é, ISO-TM, nome, manipulação emocional, e ela vem disfarçada de carinho, de carência, de necessidade, mas no fundo é só uma forma de manter você no papel de provedor eterno. O mais perigoso nisso tudo é que eles não pedem com agressividade, eles pedem com aquela voz mansa, com aquele ar de vítima, porque eles sabem que você tem um bom coração, sabem que você tem consciência que não quer ver ninguém passando necessidade, e usam isso contra você. É um jogo silencioso, mas perverso, que se alimenta da sua culpa e da sua boa vontade. Enquanto isso, sua energia, seu tempo e principalmente seu dinheiro vão sendo drenados, sem data para parar. E quando você tenta dizer não, vem o peso, vem a dúvida, vem o medo de estar sendo duro demais. Mas pensa comigo, desde quando ser explorado virou prova de amor? Desde quando o seu esforço precisa ser moeda para alguém viver sem esforço nenhum? A verdade é dura, mas libertadora. Quem te ama de verdade não te coloca nessa posição. Quem quer o seu bem não te transforma em um solve-vidas emocional e financeiro a vida inteira. Aliás, comenta aqui se você já passou por isso. Você tenta se afastar ou dizer não, e a pessoa faz drama, desaparece, ou vira as costas como se você fosse o ingrato da história. Isso é um sinal claro de que não é amor, é interesse, e você precisa se proteger. Não é só pelo dinheiro, é pela sua paz mental, pela sua evolução financeira e até pela sua saúde emocional. Porque conviver com esse tipo de manipulação cansa, suga, adoece. E olha, se esse conteúdo está te fazendo refletir, compartilha com alguém que você ama. Às vezes, é esse vídeo que vai abrir o olho de quem ainda está preso num ciclo de culpa disfarçado de ajuda. E sei boca, não dê o like, dá agora, porque isso faz o YouTube entender que esse tipo de verdade precisa ser espalhada. E claro, se inscreve no canal, porque aqui a gente não romantiza o caos, menos a gente enfrenta ele de frente. Com verdade, consciência e coragem. Amor de verdade não é aquele que te deixa confortável na ilusão. Amor de verdade te ensina, te cutuca, te empurra para crescer menos mesmo quando dói. Mas muita gente confunde amor com conveniência. Acha que amar alguém
é proteger de tudo, resolver tudo, sustentar tudo. Só que quando você resolve tudo por alguém, você tira dessa pessoa a chance de aprender, de evoluir, de construir o próprio caminho. E aí entra um ponto que quase ninguém tem coragem de dizer. Talvez você esteja atrapalhando mais do que ajudando. É difícil ouvir isso. E eu sei, porque na sua cabeça você está sendo presente, está sendo parceiro, está sendo o único que está ali quando ninguém mais está. Só que a verdade é que quem sempre recebe sem esforço, uma hora para de tentar. Por quê? Porque sabe que tem uma rede de segurança ali, você, e quando a dor de continuar parado é menor do que o esforço para se mover, adivinha o que acontece? A pessoa fica. E pior, se acostuma. É por isso que tanto adulto preguiçoso vive bem às custas dos outros, porque alguém menos, talvez você, colocou uma almofada macia demais debaixo da queda. E aí a pessoa nem sente o tombo, mas a vida real não é assim. A vida cobra. E se você continuar protegendo alguém dos próprios erros, esse alguém nunca vai aprender a lidar com consequências. Você não está fazendo um favor, está criando um dependente, está alimentando uma situação que no fundo te machuca, te limita e te afasta da vida que você merece. E antes que alguém diga, mas é meu filho, é meu parceiro, é meu irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você prefere? Ser visto como duro por um tempo, mas ajudar essa pessoa a se encontrar? Ou ser a bengala de alguém para o resto da vida, enquanto sua própria caminhada vai sendo adiada? Amor que acolhe é lindo, mas amor que acomoda é prisão disfarçada de afeto. Se você concorda com isso, comenta aqui. Amor não é muleta. E manda esse vídeo para alguém que vive tentando salvar quem não quer ser salvo. Porque no fundo, a gente sabe, a pessoa só muda quando a dor de ficar é maior do que o medo de ir. E enquanto você ficar amortecendo tudo, ela não vai sair do lugar. E se ainda não deixou o like, aproveita agora. Mostra pro YouTube que você curte conteúdo que fala o que precisa ser dito. E se inscreve no canal para continuar recebendo verdades como essa. Porque aqui o papo é direto, mas sempre com intenção de libertar. Sabe qual é o preço de sustentar quem não quer mudar? É você pagar a conta literalmente dos erros dos outros, enquanto seus sonhos vão ficando para depois. E eu não estou falando de teoria não, estou falando de histórias reais, de gente como eu e você, que eu acredito demais, ajudou demais, aguentou demais e se quebrou por dentro. Uma seguidora me mandou esses dias: Gil, estou há 3 anos sustentando meu namorado. Ele não trabalha, não estuda, passa o dia jogando. Toda vez que eu falo em arrumar emprego, ele diz que o mercado está difícil. Mas no mesmo dia, pede para eu pagar o streaming, a comida, o Uber. E sabe qual foi a pergunta que ela me fez? Será que eu estou sendo ruim por querer que ele se vire? Ruim? Ela está se anulando para bancar alguém que decidiu não crescer. E não é só em relacionamento amoroso. Tem mãe que sustenta filho de 30, 35 anos, como se ainda fosse criança. Tem irmão que vira parasita, porque sabe que a irmã mais velha sempre vai dar um jeito. Tem até amigo que virou peso fixo no orçamento. O padrão é sempre o mesmo. Alguém que luta muito sendo sugado por alguém que não faz nada menos, mas exige tudo. E aí quem se esforça entra numa espiral silenciosa de frustração. Começa a trabalhar mais, cortar gastos, se virar nos 30, tudo para manter alguém que nem sequer tenta mudar. E eu te pergunto, onde isso vai parar? Até quando você vai dar conta de 2, 3, 4 adultos que se recusam a crescer? E mais, que tipo de mensagem você acha que está passando? Porque sem perceber, você está ensinando que é possível viver às custas dos outros, que basta fazer cara de coitado, que alguém sempre vai resolver. Isso não é amor. Isso é o cry, um sistema doentio, onde um carrega e o outro só aproveita o passeio. Se você já viveu algo parecido, comenta aqui. Já banquei quem não merecia. Seu comentário pode encorajar outras pessoas a saírem dessa prisão emocional. E se esse vídeo está mexendo com suas memórias, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, uma verdade dita com firmeza é o que falta para alguém tomar a decisão de mudar. E claro, se ainda não deixou o like,
Clica aí agora. Isso ajuda demais o canal. E me mostra que você quer mais conteúdos como esse. Sinceros, sem rodeios, que botam o dedo na ferida para curar de verdade. E se inscreve, porque nos próximos vídeos eu vou mostrar exatamente como cortar esses ciclos tóxicos sem perder a sua essência. Triste é que você sabe disso. Você sente no fundo do peito que tem algo errado. Todo mês fecha no vermelho, vive estressado, cansado, com a sensação de que está empacado. E por quê? Porque está carregando nas costas alguém que poderia andar com as próprias pernas, mas escolheu te usar como muleta. A real é que tem gente que já percebeu que você é forte e por isso se pendura. Sabe que você aguenta, sabe que você vai dar um jeito, sabe que você não vai deixar faltar. E aí, para de tentar. Mas deixa eu te perguntar, e quem carrega você? Quem segura tua barra quando você está no limite? Quem pergunta se você está bem? Se você precisa de ajuda? Se quer descansar? É sempre você por todos, mas quenta por você. Essa é a reflexão que você precisa fazer agora. Porque quando você afunda para manter outro flutuando, os dois acabam se perdendo. E pior, você ainda leva a culpa se um dia tiver coragem de dizer: chega, e olha, muita gente vai te chamar de egoísta quando você parar de bancar. Vão te pintar como insensível, ingrato, frio, mas não se engane. Quem se beneficia da sua dor nunca vai querer que você se liberte dela. E tudo bem doer no começo. Toda ruptura gera desconforto, mas é esse desconforto que abre espaço para sua liberdade financeira, emocional e mental. Tem horas que a maior prova de amor é dizer: agora é com você. E deixar a pessoa cair, se frustrar, quebrar a cara mesmo. Porque é ali que ela aprende. É ali que ela decide se vai continuar no fundo ou se vai lutar para emergir. E isso não te faz ruim. Te faz justo. Te faz alguém que entendeu que amor sem limites vira abuso, com permissão. Se isso está te fazendo pensar, comenta aqui. Não vou mais me afundar por ninguém. Seu comentário pode ser o primeiro passo para colocar um fim nesse ciclo. E, sério, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que vive se doando demais, que acha que ajudar é carregar nas costas. Às vezes, tudo o que ela precisa é ouvir isso de alguém que entende. E claro, se o vídeo está te fazendo bem, deixa o like agora. Não custa nada e ajuda esse conteúdo a chegar em mais gente que está passando pela mesma situação. E, não se inscreveu no canal? Se inscreve agora, porque aqui o papo é de verdade, direto e feito para quem quer mudar de vida, sem carregar o peso dos outros nas costas. Tem gente que até sabe que precisa parar de bancar os outros, mas trava, porque tem medo de parecer frio, ingrato, cruel. E é aí que mora o erro. Colocar limites não é maldade, é maturidade. Você não precisa virar uma pedra para deixar de ser tapete. Dá para ser firme, sem perder o coração. Dá para dizer, não olhando no olho, sem gritar, sem brigar, sem humilhar ninguém. A chave está em uma palavra: clareza. Quando você deixa claro que a partir de agora, a sua ajuda vai ter fim, você assume o controle da sua vida de novo. Não precisa justificar demais, nem dar discurso longo. Basta ser direto. Eu te ajudei enquanto pude, mas agora eu preciso cuidar de mim. Pronto. Simples, verdadeiro. E claro, prepare-se para a resistência. Vai ter drama, vai ter manipulação emocional, vai ter quem diga que você mudou. Mas olha só, mudar é sinal de evolução, não de frieza. E mais, impor limite também é um ato de amor. Amor por você, pela sua saúde mental, pelos seus projetos, pela sua liberdade e até amor pela própria pessoa que você estava sustentando. Porque enquanto você continuar passando a mão na cabeça dela, ela não vai sentir necessidade de crescer. O melhor que você pode fazer por alguém é deixá-la encarar a vida de frente. E isso não significa virar as costas, abandonar, ignorar. Significa sair do papel de salvador. Estar ali como apoio, não como banco, como referência, não como solução eterna. A pessoa vai reclamar, vai tentar te fazer sentir culpado, provavelmente. Mas depois de um tempo, ela entende. E se não entender,
Paciência. Você fez sua parte. O que não dá mais é para sacrificar sua paz, para manter gente confortável na própria estagnação. Comenta aqui se você já tentou colocar limite e foi julgado por isso. Escreve. Me chamaram de frio, mas só estava me salvando. E se você conhece alguém que vive com esse peso nas costas, compartilhe esse vídeo com ela. Às vezes, é isso que ela precisa ouvir para se libertar. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa aquele like agora. Ele ajuda o vídeo a chegar em mais gente que precisa dessa virada de chave. E claro, se inscreve no canal, porque aqui a gente aprende a dizer basta sem perder a compaixão e a se priorizar, sem virar pedra. No fim das contas, a pergunta que você precisa se fazer é simples. Até quando você vai se deixar de lado para segurar quem não quer andar? Porque enquanto você continuar se anulando para manter outros em pé, sua vida vai continuar estagnada. Suas contas vão continuar apertadas. Seus sonhos vão continuar em pausa. E sabe, o que é pior? Quem está sendo sustentado nem sempre reconhece. Muitas vezes, nem agradece. Porque já acostumou, já naturalizou, já te enxerga mais como obrigação do que como apoio. E aí entra a virada. Você não tem obrigação de sustentar ninguém que escolheu não crescer. Amor não é sobre carregar, é sobre caminhar junto. E se só um cresce, se é só um me ralar, se só um se sacrifica, isso não é parceria, é prisão. Então talvez seja hora de repensar quem está do seu lado. Quem soma, quem passa para frente. E quem só tá te puxando para trás. E não é sobre virar as costas, é sobre virar a chave. Porque a sua vida importa, sua saúde mental importa, seu futuro importa. E você não pode continuar jogando tudo isso fora em nome de um amor que só te suga. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa aí dentro já entendeu isso. Agora, só falta agir. E agir começa com um passo. Reconhecer que você não precisa mais se afundar para manter os outros flutuando. Então comenta aqui. Chega! Agora eu escolho a mim. Esse comentário pode ser o começo de uma nova fase. Uma fase de consciência, liberdade e autovalorização. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, compartilha. Manda para aquela pessoa que precisa acordar, que precisa entender que amor e dependência não são a mesma coisa. E claro, já deixa o like agora, porque isso mostra para o YouTube que esse tipo de conversa tem valor e ajuda mais pessoas a saírem desse ciclo. E se ainda não se inscreveu, se inscreve, porque aqui a gente fala de dinheiro, de escolhas e de vida real, sem romantizar sofrimento, sem enrolação. Eva Kuleber.